pero lío. Nós queremos viver o evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise. Boa noite, família! Mais um Fazendo Barulho aqui na Rede Vida de televisão. Aquele abraço para você também que nos acompanha pela internet, pela Shalom FM. Estamos iniciando o melhor programa do seu sábado, isso mesmo. Nós estamos nesse mês de agosto, o mês das vocações. Nós já conversamos sobre testemunhar a fé na família, entre os amigos, no trabalho. E olha, hoje nós vamos falar sobre testemunhar a fé num ambiente, por vezes, desafiador, questionador. É um ambiente onde surgem novas ideias, novas pessoas, paradigmas são quebrados. E o que será que acontece com a fé no meio universitário? Você que é um jovem, está na universidade, já teve medo dos seus colegas acharem estranho você dizer que é católico? Aqui no programa nós vamos ouvir o testemunho de pessoas que tiveram a coragem de topar esse desafio de testemunhar a fé, seja estudando a engenharia, medicina, história, enfim, vai ser muito bom o programa de hoje. Você que está aí na universidade, quer testemunhar a fé, não sabe como, está receoso, está inseguro, fica com a gente porque esse programa está demais. E não deixa de interagir conosco nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @FazendoBarulho, também no chat do YouTube. Chama os seus amigos, seus colegas de turma, por exemplo, seus colegas universitários, chama todo mundo para participar do nosso programa. Ainda hoje também nós teremos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. E no musical, estou empolgadíssima, os convidados também, mas eu vou guardar aqui, não vou dar spoiler dos convidados, mas eu estou super feliz com eles. Estou empolgadíssima com o musical de hoje. Pela primeira vez, ele aqui no Fazendo Barulho vai cantar as músicas dele. E vamos logo começar, porque o cara é muito bom, o cara manda muito e foi inclusive a atração do palco Street do Festival Aleluia, que aconteceu neste ano, em julho, mês passado. Ele foi uma das atrações e vai cantar agora aqui pra gente no Fazendo Barulho. Com vocês, João Trindade. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Jamais esqueça do quem te realizou. Ele que resgatou da morte a tua vida, de misericórdia e compaixão te coroou. Na minha dor provei e vi, quão suave é o Senhor. Quem poderá me separar do teu amor? Na minha dor provei e vi, quão suave é o Senhor. Quem poderá me separar do teu amor? Angústia, tribulação, perigo, perseguição não poderão nos separar. Fome, nudez e espada, não, nada poderá nos separar de ti. Fonte de vida, rio de alegria, a ti o meu louvor e exaltação.
ó inefável beleza. Minha única certeza está de que minha casa é o teu sagrado coração. O teu sagrado coração não é lugar de acomodação, é lugar de ser transpassado, marcado, ferido de amor. Como ovelha caminhar pro matadouro, pois bem sabe de onde vem o seu tesouro. Na fenda o meu ninho, não morro sozinho, convencido de que nele já sou mais que vencedor. Fonte de vida, rio de alegria, a ti o meu louvor e exaltação. Ó inefável beleza, minha única certeza está de que minha casa é o teu sagrado coração. Minha casa é teu sagrado coração. João Trindade aqui no Fazendo Barulho, seja muito bem-vindo, uma alegria receber você. O Raul também que está acompanhando ele aqui no outro violão, né? Esse violão super estiloso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado, boa noite, Delny, boa noite, Fazendo Barulho. Uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar um pouquinho dessas músicas que são parte da minha vida, da minha história, né, como missionário. Diretamente de Santa Catarina, não é isso? Exatamente, Joinville, Santa Catarina. Tem quantos anos? Tenho 21 anos. 21 anos, missionário da comunidade Shalom, tá aqui com a gente hoje. Foi atração no festival Aleluia, no palco Street, ali no pôr do sol, trazendo suas músicas para a galera que estavam chegando ali na Cidade da Paz, né? Deve ter sido uma experiência inesquecível, né? Demais. Surreal cantar no festival Aleluia. Demais, incrível. Mas como começou a sua relação com a música? Como você percebeu, assim, o dom de compor? Como é que foi? Bom, a composição já me acompanha, assim, desde antes da obra, né? De eu conhecer o Shalom. Mas, obviamente, assim, que eu escrevi algumas coisas, mas nada muito, digamos assim, elaborado. Na comunidade, quando eu começo aí, de fato, a ter uma vida de oração, a rezar, eu vou descobrindo a composição como meio para comunicar, expressar a voz de Deus para a minha vida, mas também eu via como canal ali para evangelização, né? Na composição. E foi assim que eu comecei na obra, assim, compor algumas coisas, já publicando também no Instagram da comunidade lá de Joinville, da missão de Joinville. E por agora, assim, resolvi dar continuidade nesse processo das composições, divulgando, assim, com mais afinco e... João vai estar com a gente aqui toda noite, né? Chegou a entrar no ambiente universitário? 21 anos, não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo. Eu entrei na comunidade com 18 anos, finalizei o ensino médio, a minha faculdade entrou... é a comunidade de vida. Então vai partilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Também de evangelização no colégio, meus amigos, enfim. Deve ter um repertório bem legal aí pra gente trocar uma ideia na hora da entrevista. Vai estar com a gente ao longo do programa de hoje cantando as composições dele. Eu tô super ansiosa pra ouvir. Vai ser bom demais. E agora a gente vai pro nosso momento de entrevista com eles. Os nossos convidados de hoje eu quero receber com muita alegria. Podem chegar. Vitória Vasconcelos, recém-formada em História pela Agora UFC. sim, formada. Coisa boa, bem-vinda. Primeira vez aqui no nosso cenário novo, né, Vitória? Primeira vez, é a terceira vez no Fazendo Barulho, eu posso pedir música. Vai pedir pro João. Bem-vindo, Daniel Macedo, aqui com a gente. Boa noite, Delny. Fica à vontade, pode sentar. Você estuda Engenharia Química também na Universidade Federal do Ceará, não é isso? Sim, isso mesmo. Os dois, assim, bem já introduzidos nesse ambiente universitário, vão ter muito o que conversar com a gente sobre esse tema, né? Muitas histórias, muita coisa. Muitas vivências. Inclusive, a gente sabe que é mais difícil testemunhar a fé fora da igreja.
né? Para quem é católico é um desafio. Tá na universidade, tá no trabalho, tá na família, tá no meio dos amigos. Vocês acham que realmente existe uma pressão social mesmo, né, nesses ambientes? Ou é a nossa dificuldade em dar testemunho? É o nosso medo? É a nossa indisposição? A nossa falta de coragem? O que vocês acham? Começar? Fica à Posso vontade. começar? Bom, boa noite, né, gente, novamente. Eu faço engenharia química na UFC. E assim, pra mim, é um pouco dos dois. É tanto da pressão como a nossa dificuldade. Lá na engenharia, não é tão, né, não existe uma luta tão grande assim de ideologias, né? Embora haja um certo tipo de, nossa, eu gosto de fazer o prazer pelo prazer. Isso eu acho que é uma coisa que é geral em qualquer curso na sociedade, né? Mas o principal é você saber, assim, dar o seu testemunho, você querer dar o seu testemunho. Na sexta-feira, você fazer um jejum. Como é que você vai reagir a certas coisas, a certos conflitos dentro de sala de aula? E também, assim, qual é o testemunho que eu estou dando aqui de esperança? Lá na engenharia, a gente brinca, assim, que às vezes é uma batalha, sabe? O que tem as exatas, as humanas aqui, ó, tá tudo... Tem dia, assim, pois é, parece que tem semestre que tudo vai se acabar, assim, a galera querendo sair com muito problema. Mas não é uma questão, assim, de só ser otimista, mas... Nossa, nosso fundador fala tanto de esperança, fala tanto de louvor. Então, assim, é ser realmente uma pessoa diferente, né? E a galera da engenharia rala muito, né? Rala demais, O viu? pessoal que estuda engenharia aqui que tá assistindo deve dizer, negócio... Falta quanto tempo pra você terminar? Eu tô no 8º semestre de 10, então talvez próximo ano já esteja finalizando a minha graduação, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E aí, Vitória? Bom, eu concordo com ele também com relação aos dois pontos. Eu acho que existe sim uma certa pressão com base, né? Porque existe de fato, principalmente nas ciências humanas, assim, um terreno um pouco mais complexo. Então, assim, eu falo a partir da minha vivência, né? Quando eu passei da idade para fazer o Enem, eu lembro que eu já gostava de história desde pequena. Eu lembro que com 7 anos de idade eu já sabia os presentes do Brasil decorado. Mulher, olha que coisa louca, né? Eu amava história desde criança, então eu já sabia que eu gostava dessa área, sobretudo de pesquisa na história. Só que quando eu completei os meus 17 para os 18 e tinha que fazer o Enem, eu hesitei. Eu disse, será que vou ter... condição, estrutura para encarar o que eu escuto que é um ambiente universitário? Sim. Com relação à fé, né, a perseverança, a fidelidade, eu hesitei. Então eu só fui de fato adentrar na universidade, tomar coragem aos 24. Eu fiquei, esse tempo todo eu fiquei em missão, né, em contexto missionário, em missão, e fazendo outros tipos de estudos, fazendo um curso técnico na época. E com 24 anos, eu tive coragem. E eu disse, não vou fazer história, mas aonde? Numa universidade católica. Eu comecei na universidade católica, lá em Salvador. Então eu disse, não, agora vai ser mais fácil, porque eu vou estar fazendo o curso que eu quero, num ambiente um pouco mais ameno, favorável, né? Favorável. Tudo corria bem, até chegar um evento chamado Pandemia. O evento histórico chamado Pandemia. E quando a pandemia chegou, tivemos que nos reajuntar, né, nos remodular para estudar online. Só que nesse espaço de tempo foi quando Deus também foi clareando com relação à minha vocação, a Ordem das Virgens, tá, gente? Ordem do Virgem. E nesse período, eu voltei a Fortaleza e tudo começou a fluir aqui. Ordem do Virgem. E o padre, que é o nosso atual formador da Ordem do Virgem, disse, Vitória, tu vai ter que transferir tuas coisas para cá, porque tá tudo fluindo aqui. Tipo assim, tem eu que estou ajudando a começar esta nova vocação. Então traz e transfere tudo. E nós temos o que aqui em Fortaleza para fazer história? As universidades públicas. Então agora é a hora da verdade. Será que agora, acho que eu tinha 26 anos nessa altura. 26, que eu tinha dado com 24, 25 eu estava lá ainda fazendo online, 26. Será que eu vou ter agora estômago, estrutura? Sim, será que eu estou preparada para lidar? Para lidar. Então, o que acontece? Eu vou fazer um breve testemunho. Talvez eu sei que eu estou compreendendo a resposta, porque tem a ver com a pergunta. Mas, assim, quando eu consegui a transferência para a UFC, eu lembro que eu tremi um pouco. Não vou mentir, gente. Eu vou aqui, diante de todos vocês,
manifestar e expressar minha covardia. Porque antes de começar essa história de evangelização dentro do campus, eu primeiro retrocedi. Eu tive medo. E vou falar aqui, assim, para todos ouvirem. Ah, ótimo, todo mundo tem A verdade, medo, quando eu entrei, eu escutava tanto sobre o ambiente universitário, sobretudo público, como um ambiente muito, muito ostensivo, hostil, um ambiente agressivo com relação à fé, que eu cheguei assim na calada, né? Sim. Assim, né? Totalmente clandestina. Disfarçada ali, né? Disfarçada. E teve uma situação que pra mim foi o estopim, que eu reparei que eu precisava tomar coragem. Ter parresia mesmo. Sim. Que foi um certo dia, que eu estou fazendo aqui uma confissão pública. Eu estava no... Tem pouca gente vendo, fica tranquila. Eu estava no refeitório universitário pela primeira vez. Fazia, sei lá, 2 semanas eu estava estudando, mas eu não tinha ainda ido ao restaurante. Então eu fui ao restaurante e quando eu peguei o bandejão lá, né? Sentei na mesa, eu ia fazer o que todos nós fazemos quando vamos fazer a refeição, nós rezamos. Só que eu tive uma hesitação, gente. Você acredita? O braço chega pesado. O braço fez assim, ó. Eita, não vai. O braço tá levantando. E eu disse, olha como eu fui covarde. Eu disse, eu vou rezar mentalmente. Porque as pessoas vão estar aqui olhando e vão talvez falar, que me da história já vão é essa. rotular você, né? Já vão dizer, E eu com a cabeça... Mas assim, pra ser sincera, minha cabeça estava mais à frente do que a realidade. Eu tava muito na defensiva, muito preocupada. Então, a realidade não era bem essa, mas tudo bem. E eu lembro que eu não fiz. Eu fiz uma oração mental. Olha que coisa triste. Que vergonhoso dizer isso. Sei lá, 10 segundos que eu havia feito essa oração mental, na minha frente sentou um rapaz. E ele sentou, botou a bandeja e fez o quê? Em nome do Pai. Eita, aí foi. Na minha frente. Aí eu gelei, né? Eu senti que era Jesus já, ó, tome na cara, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha de mim, que vergonha. E o rapaz estava na minha frente, e eu lembro que eu peguei a mão dele, ele fazia administração. E é Shalom, inclusive. E eu toquei a mão dele assim e disse assim, meu irmão, obrigado por isso. Ele ficou sem entender, né? Aí ele, o quê? O que foi que eu fiz? Eu, não, você rezou antes de comer, e eu estava aqui nesse momento, exitosa em rezar com vergonha. E eu comecei a chorar. Imagina, gente, isso assim, no restaurante universitário. Eu te neguei, Jesus! Cadê o galo pra cantar Cadê essa o galo? hora? Aí eu meio que chorei ali, ele, não. Aí começou a me estimular, olha, nós temos que ser assim, como santos. Os santos, eles não tiveram coragem, não tiveram medo, mesmo com medo, eles iam, coragem. E começou a me mostrar uma música que ele compôs sobre coragem. Eu fiquei, Jesus amado, que maravilha. Então eu disse, pronto, senti que o bom teve um ponto de apoio, um consolo ali, né? Que deu Deus mandou esse afago, mas eu entendi que aí que é a resposta. Existia uma pressão, mas também havia um medo de dar o testemunho, de saber que era um ambiente complexo, desafiador e retroceder. Então, assim, existem essas duas realidades quando um estudante adentra numa universidade, né? Existe a pressão, existe. Eu confesso que eu encontrei até, assim, muito aquém do que eu esperava. Muito aquém do que eu esperava. Minha cabeça estava muito mais longe, muito mais a defensiva do que era a realidade que se apresentava. E também tinha a minha covardia, que eu tô aqui manifestando a vocês nesse primeiro momento, porque depois Deus me deu a graça de me redimir. Redimida. Agora faz, em nome do Pai, do Filho. Agora sim. Não, até... Mas eu me conto mais histórias. Teve um dia que foi uma mesa a gente fazendo. Quero saber. Eita, João, e aí? Você já hesitou em algum ambiente secular assim? Olha, demonstrar tua fé? Algumas vezes também confesso que me vinha esse pensamento, assim, né? Do que pensariam, talvez, como me tratariam de forma diferente. Mas eu sempre, no colégio, principalmente, assim, né? Que eu, como eu falei no início, né? Eu não cheguei a ir para o ensino superior, né? Assim que eu finalizei o ensino médio, eu fui em missão. Mas no meu último ano, no ensino médio, ali já finalizando o período de pandemia, voltando do período online para o presencial, na minha sala eu não encontrava problemas com as pessoas ali que não acreditavam em Deus. Mas, de outra forma, assim, pessoas que acreditavam em Deus e
viam o católico como um cristão que não lê a Bíblia, que não reza, né? Então eu ia, a partir desse movimento, assim, desde do agradecer, abençoar o alimento, mas também partilhar do que eu vivia, que eu experimentava já no vocacional, experimentava da minha oração, né, das 2 horas de oração, né, a missa diária, ia partilhando. Eles ficavam assim incrédulos, assim, mas como é que você vive isso, assim? Mas eu compartilho também desse receio, assim, do que vão pensar, do que vão falar, se vão me tratar diferente por isso, assim, né? Mas, no final das contas, quando a gente se abre, deixa o Espírito Santo agir, Deus vai fazendo, eu testemunho isso também. Irmãos, um menino que era judeu tinha família judia, né? E ele nunca tinha visto uma Bíblia. E eu sempre ando, né, com a Bíblia na mochila, assim, né, pra qualquer lugar que eu vá, assim. E eu falei, você já viu uma Bíblia? Não sei como é que a gente entrou na conversa, né? Pra me perguntar se ele já viu uma Bíblia, né? Tipo, foi aleatório, né? Você já viu uma Bíblia? Não. Eu tava comentando sobre a Bíblia, eu nunca vi uma Bíblia, nunca toquei. Aí eu, é sério? Aí eu peguei a Bíblia, assim, e ficou marcado pra mim, ele folheando, assim, né? A palavra, assim, com um certo cuidado, assim, um zelo, assim, em cada página, assim, me marcou bastante. Isso é muito legal. Às vezes a gente está com esse receio todo, esse medo, mas existem ocasiões nas quais o próprio Jesus mesmo acho que vai providenciando o momento para a gente dar aquele testemunho. Eu também morria de medo de testemunhar no colégio. Caraca, eu lembro quando eu fui falar uma vez na sala de aula, me tremi todinho. Professor, posso dar uma aviso? Expliquei que era da igreja e tal. Pode, minha filha. A professora ficou até rindo de mim, eu me tremia tanto. Eu arrodeava tanto no assunto até chegar no convite para o povo ir para o grupo de oração. Faz parte do processo. O que importa é a gente meter a cara e ir, meu povo. Tem que se arriscar. Daqui a pouquinho mais histórias aqui com os nossos convidados. A gente vai sair da história e da engenharia. Vamos agora entrar no mundo administrativo. O Ângelo Pinheiro, que estuda administração, vai falar agora para a gente sobre como ser católico no ambiente universitário sem perder a personalidade. Você já ouviu falar nessa frase, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias? Uma frase comumente atribuída ao beato Carlo Acutis, em breve São Carlo Acutis. É bem disso que eu vou falar hoje. O católico que cai no estereótipo e perde a sua personalidade, quando na verdade esse ser você mesmo, que é tanto falado no dia de hoje, não é contrário à moral cristã. Pelo contrário, nós somos chamados a uma grandeza de espírito. E a unidade com a igreja não significa abrir mão da sua personalidade. Nós somos chamados a estarmos no mundo sem sermos mundanos. Estar no mundo sem ser mundano. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está mergulhado nas tarefas diárias, você está diante de tentações constantes com rede social, com propaganda, de cair numa rotina, de perder o senso de presença. Enfim, você não está em clausura, onde seria mais propício você buscar a santidade de maneira interrupta. Porque até aquela não é a sua vocação. Você está no meio do mundo e você tem esses desafios diante de si. Mas diante deles, você não é mundano. Você está no mundo sem ser mundano. Você, pelo contrário, você se embebe de Cristo. Você está mergulhado em Cristo. E daí, por isso, essas tentações não são motivo de queda, mas de crescimento. E me impressiona ver as pessoas que vivem isso bem. São José Maria Escrivá, ele comenta em outro momento: revolta-me o encolhimento acarneirado e inconsciente de alguns cristãos que assim desprestigiam a igreja. Isso é um ponto 267 de Suco. Ele comentava justamente sobre isso, das pessoas se restringirem, delas acharem que ser católico é encaixar-se num molde, e que isso empobrecia a visão dos outros que são chamados também a encontrar a Deus, mas que pensavam, puxa, eu vou ter que abrir mão da minha personalidade, das coisas que eu gosto, e não. Pelo contrário, mais você mesmo você será se você retificar as tuas paixões, os teus gostos para Deus. O que o inimigo quer é nos convencer do contrário. Esse aí foi o Ângelo Pinheiro, estudante de administração e também criador de conteúdo digital. O cara já começou falando ali de Carlo Acutis, né? De nós sermos originais, sermos autênticos no ambiente onde nós nos encontramos. Agora eu quero saber do Daniel, que é o nosso convidado de hoje, estudante de engenharia química na UFC. Tu já teve aquela fase de se sentir um ET no meio dos teus colegas? Tipo assim, por ser católico, por viver a tua fé? Já foi confrontado? Bom, um ET, eu acredito que não só na engenharia, mas realmente às vezes com meus amigos, assim, que a gente vai conhecendo, né?
Mas com certeza foi mais no início, né? Porque, por exemplo, nossa, tem cadeira sexta-feira, aí acaba a aula, né? Meio-dia, pô, vamos lá no RU. O RU é a cara do UFC, o restaurante universitário. Vamos comer o bandejão. Aí, cara, porque eu tô de jejum, mas... Não, por hoje eu posso comer, por exemplo, vegetariano aqui. Eu almoço com vocês, a gente convive e tal. Sou muito tranquilo com isso. Aí, nossa, a gente vai pro canto ou de outro. E assim, ela até falou, né, a vitória sobre o Sinal da Cruz. Isso pra mim, assim, sempre já foi um pouco mais tranquilo, né? Uma coisa que eu achei até mesmo, né, sutil, né, o Sinal da Cruz. E assim, essa questão assim, de ser confrontado nunca aconteceu. Mas com certeza, é só mesmo o fato assim, de ser diferente. Porque a gente se sente ET quando algumas conversas não condizem com aquilo que a gente acredita. É isso sim. E aí, como é que tu faz? Quando a conversa tá indo pra um lado, assim... Quando essa conversa tá assim, eu gosto sempre de usar a verdade. A verdade. Eu gosto de dizer, cara, olha, eu não concordo com isso. Eu sou assim, entendeu? Mas eu te respeito. O meu jeito de confrontar aquilo, de assim, fazer a pessoa mudar, vamos dizer assim, eu sendo eu mesmo, né? Eu gosto muito de São Francisco, e São Francisco diz, né? Se necessário for, se preciso for, usem as palavras. E lá na universidade, se precisar, se necessário for, eu uso as palavras de uma maneira mais explícita. Mas eu acredito, assim, que o modo que a gente se comporta, como a gente reage às coisas, diz muito daquilo que a gente acredita. Verdade. Principalmente para que às vezes na engenharia a gente não trata com, nossa, ei, tu é PT, tu é não sei o quê, tem alguma ideologia? Uhum. Não, isso não é muito falado. Mas, nossa, esse tipo de prazer, você gosta, você faz, vamos fazer isso aqui é legal? Não, cara, assim, eu tento, né, sempre dizer, olha, eu não gosto disso, eu não faço isso, mas quer fazer isso em vez disso? Então, pronto, é aquilo, né, você tentar ser você mesmo. Isso evangeliza, é difícil, sim, porque às vezes você fica com vergonha, mas evangeliza. E a tua fé, a tua demonstração de fé, Vitória, ali, entre os seus colegas ou, sei lá, despertou uma surpresa em algum momento? Ou história nesse sentido? Ou de algum professor? Bom, eu citei no primeiro bloco uma situação que eu me acovardei, né? E depois a gente conseguiu, assim, driblar um pouco a realidade universitária. Depois a gente foi contando terreno, então eu fiquei à vontade. Completamente à vontade. Assim, sem nenhum escrúpulo mais. Foi do 8 pro 80, né? Nada. Não faz isso não da Cruz, mas depois... Não, depois as porteiras se abriram. Como o amigo fala, tem um amigo meu lá da UFC que ele diz assim, o véu se rasgou. Ah, muito bom. Ele fala, o véu se rasgou, Vitor. Então, eu passei a viver de forma mais normal, no sentido assim, de tentar, como o nosso amigo Daniel falou, eu acho que a maior evangelização dentro de um espaço universitário é através da ação mesmo, da conduta. Você se pronunciar católico, está com um sinal também. Isso aqui é revolucionário. Porque tem uns que ocultam. A entender, né? Não, então eles já sabem, né? Já sabem que você é diferente porque você mostra um sinal e age diferente de acordo com aquele sinal, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa normal, do sorriso fácil, da brincadeira, do trato gentil. Não fica naquele isolamento, às vezes a gente fica Não, pelo contrário, você bolha, tem que estar dentro. Com aquela cara de tédio, cara. Você tem que se inserir, aliás, a gente precisa ocupar esses espaços, né? Tem que demonstrar através, como o nosso amigo Daniel falou, através da ação, da conduta, da simpatia, como diz São José Maria Escrivá, na evangelização, o apostolado da amizade, né? É assim que você vai transformando aquele ambiente e muitas pessoas vão ficar um pouco assim... questionadas. Assim. E aí aconteceu. Aí eu vou contar só uma breve história que me aconteceu. Eu havia me passado todo o curso incólume, né? Eu disse, rapaz, olha aí, nem doeu, né? Aquela história nem doeu, né? Passei incólume. E quando chegou no último semestre, um certo dia, uma professora muito renomada, assim, dentro do campo da pesquisa brasileira, assim, realmente uma mulher fora de série. Do intervalo, eu fiquei na sala, não saí, e ficou somente eu e ela. Nessa hora, ela disse, olá, Vitória.
tudo bem? Tudo bem, professora, e aí, como você tá, né? Aí eu sempre fui muito, assim, na aula dela, muito falante, muito trocava ideia com ela, assim, é uma pessoa que realmente fazia a aula dela render, porque eu conversava, perguntava, né, enfim, questionava. E aí ela disse, sabe, esses dias, no meu Instagram, me apareceu o teu Instagram. Aí eu... Eita, e agora? E é uma professora que, apesar de ter um trato muito bom com ela, assim, eu sentia que ela era um pouco apática, ou melhor, um pouco, assim, hostil à fé. Não é que ela falasse escancaradamente contra a fé, mas ela tinha um comentário ou outro que você se insinuava, você percebia, né? Mas eu fingia de surda e continuava, né, numa relação normal com ela. Tolerava, né? E aí ela falou, eu vi seu Instagram... E você em podcast, né? Eu sim, professora, sim. E eu Pregadora, assim, eu né? só querendo saber onde que ela ia chegar, né? Uhum. Sim, eu assim, sim. E vi você dizendo que que é virgem consagrada. Aí eu, eita. Sim, e eu assim, sim, professora, eu não, tipo, não titubeava em nada. Realmente. Aquela cara de madura na cantina. E eu assim, dentro assim, o que ela tá querendo saber com isso? E ela disse assim, sabe? Aí eu entendi tudo. Eu ia ser freira. Nossa. Aí eu, mentira. Não esperava. Eu não esperava, eu disse pra ela, a senhora ia ser freira? Sim, eu ia ser. Ela me explicou toda. Ela foi uma pessoa de grande vivência católica, paroquial, que fez vocacional, realmente quase ia morar numa casa religiosa. E eu percebi pelo relato dela que ela havia tido uma experiência difícil, que ela teve alguma realidade ali que a feriu. E eu entendi tudo. Eu disse, é por isso. Agora é que eu vou sorrir mais. Mãos à obra. Agora que eu percebi que tava mal assentado o assunto. Por isso que ela era hostil. Porque o assunto religioso não era assentado nela. Sim. Não tinha, assim, realmente apaziguado dentro dela. Sim. Aquele assunto era efervescente dentro dela. Então eu entendi, cara, dá pra chegar. Ela é um terreno de evangelização. Eu posso agora tratar melhor ainda. Já tratava bem, agora eu vou tratar assim muito melhor. Eu vou sorrir mais, eu vou interagir mais. E eu percebia que a partir desse momento houve uma certa estranheza da parte dela. Tipo assim, ela entendeu. Poxa, e porque eu notei nela, né, uma outra coisa. Que ela dividiu a vida dela, a igreja, o que ela teve na igreja e o que ela vivia hoje como pesquisadora, como docente. É como se fossem duas realidades que não se misturassem. E quando ela me defrontou ali, eu percebi que era um espanto de ver que eu havia aliado os dois campos. Eu era católica, virgem consagrada, como ela se espantou, e historiadora. Então era um assombro para ela aquilo. Porque ela, de certa maneira, talvez não conseguiu conciliar. E houve uma ruptura. Sim. Então, assim, eu entendi. Eu disse, eu vou buscar sorrir, vou buscar, assim, estar mais atenta. Na aula dela, nesse último semestre, né, que foi minha última cadeira com ela, no seminário eu fiz uma tese de mestrado. Não foi nem uma apresentação de seminário, não. Foi assim, dei o gás, porque eu queria, de alguma maneira, abrir um espaçozinho lá no coração dela de esperança. Legal. E só um último relato. No Natal, eu havia mandado uma mensagem para ela, que eu tinha visto um vídeo que haviam citado uma pesquisa dela num vídeo do YouTube. Olha, professora, a senhora foi citada nesse vídeo, que legal, mandei para ela. E como era 24 de dezembro, eu mandei um Feliz Natal. Feliz Natal, professora. E ela me respondeu, agradecendo o envio daquele vídeo, que ela não sabia que havia sido citada, me mandou um Feliz Natal. E minutos depois, ela me mandou uma foto do menino Jesus com a frase, o amor está chegando. Legal. E eu disse, Tá dando certo o negócio. Tá trabalhando. Coisa boa. Já Amém. viveu algo parecido também, Daniel, nesse sentido? Algum colega, algum professor seu? Pronto, foi na verdade uma situação assim que, pra quem não sabe, né, que a gente, lá na universidade, a gente tira uma nota, que é a média, que lá no UFC tem uma média, existe uma nota mínima, né? E aí minha professora, ela tinha feito uma prova assim que eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Como é que eu posso tirar dessa nota? Impossível. Aí eu queria ter visto a prova, não sei o que, não deu. Ela disse, não, você vai fazer a recuperação e acabou. Aí eu, ai meu Deus, tá certo. Sim. E só sei que eu fui lá, né, só mesmo pra fazer.
E aí eu me encontrei com um amigo afastado do Shalom. Eu nem sabia que ele estudava por lá, né? E aí quando a gente se viu, não foi nenhuma questão assim de uma evangelização de alguém que não conhecia a fé, né? Ele conhecia a fé, participava de grupo, ele foi até da comunidade. E aí, quando eu vi ele, e aí, cara, tudo bom, não sei o quê. Você tá ficando aqui, cara, tudo de final. Não acontece, mas estamos aqui. E assim, eu percebi aquilo ali, que fazer aquela recuperação, aquela prova final, ela não foi um acaso, foi uma providência de Deus, porque eu precisava falar com ele. Porque tinha saído do grupo, né? Justamente porque ele ia formar uma família, ele estava com outras realidades, ele tinha ficado muito desanimado, tinha parado com a vida de oração dele. E assim, eu olhei aquilo ali como uma oportunidade de reacender aquele fogo dele, sabe? Eu disse, cara, olha, vamos voltar um dia, traz ela também, a gente faz, recomeça o caminho. E assim, ele acabou que foi partilhando algumas coisas da vida dele, uns problemas internos que estavam acontecendo lá, de relacionamento mesmo com o professor, com o aluno, dificuldade de estudar. Eu disse, macho, tudo isso é uma questão de tempo, mano. Eu sei que é difícil, a gente tem que se dedicar bastante, mas eu não me arrependo de nada, assim, de ser da comunidade, de rezar, de sacrificar meu tempo por causa das coisas que Deus me pede. Uma coisa que eu precisei muito aprender, que depois eu falei isso pra ele, né? Aqui na universidade foi a escutar a Deus. Escutar a Deus de verdade. Pra quem não sabe, né? No Shalom a gente tem meio que uma pessoa que acompanha a gente. Um diretor, vamos dizer assim, né? E aí, sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu falo com essa pessoa, né? Que no caso a gente chama de forma comunitário, pra gente que é da comunidade, né? E aí, isso foi uma outra prova que eu fiz, né? Foi uma disciplina muito difícil lá na engenharia. Eram 30 alunos na sala. Ave Maria, eu já fico me... Eram 30 alunos. nem imaginar como E aí, só pra entender, todo mundo entender, né? Pra a gente ter que alcançar uma média pra passar direto. E tem que tirar uma nota mínima para ir para a recuperação, que na UFC a gente chama de avaliação final, a F, né? E se você não tira essa nota mínima, você é reprovado direto. Direto. Você não faz a recuperação, né? E aí, dessas 30 pessoas, 2 passaram direto, alcançaram um pouco acima da média, 1 alcançou a nota mínima, o intervalo de nota mínima, e o restante, os 27, né, foram... né? Reprovado direto. Não passou. E eu fui o único que foi alcancei a nota mínima. E é isso, eu recebi essa notícia numa sexta-feira, né? E a prova era segunda. Então, nossa, a prova era de 4 às 7. Era enorme, de verdade. E aí, no mesmo final de semana, tinha um evento da comunidade. Um evento que a gente chama de Retiro e Transbordamento da Escuta. Né, pra quem não conhece. Eita! E era sábado, domingo, o dia todo. E não um retiro qualquer, né? Não era um retiro. Não um retiro qualquer, né? E aí, assim, qual é a diferença que a gente tem, a gente cristão universitário? É porque a gente precisa escutar a Deus. O que foi que eu fiz? Eu vou rezar. Eu sei que eu tenho que estudar? Eu sei que eu tenho que estudar, mas eu vou rezar. E aí Deus me deu uma lembrança, Ele me fez memória, né? Eu fiz memória de uma música que é muito especial pra mim, que é até de uma banda bem antiga, Vencedores por Cristo, que é Lancemos sobre eles a nossa sociedade, que é a primeira carta de Pedro, né? Acho que é capítulo 5, versículo 7. E aí eu fiquei lembrando, né? Lancemos sobre ele a nossa sociedade, pois ele tem cuidado de nós, né? Eu disse, Senhor, o que é que tu quer falar sobre isso? Pra mim lançar minha ansiedade sobre ti. É pra mim falar com esse meu diretor, né, lá no Shalom, que eu deveria faltar ao retiro para estudar. E eu rezei, eu disse, não, eu preciso rezar. E muito. Eu necessito rezar. E aí eu acordava bem cedo no sábado, estudava, e aí fui pro retiro. Cheguei do retiro, estudei um pouquinho. Domingo, acordei bem cedinho, estudei, fui pro retiro, cheguei do retiro, descansei, porque também ninguém é de ferro. Sim. A prova, na segunda era de tarde, estudei de manhã, também estudei um pouco antes da prova. Fiz a prova, assim, eu acho que eu saí me tremendo. Foi até engraçado, porque como só tinha eu na turma que tinha ido para fazer essa avaliação, o professor chegou, essa aqui é a sala do meu outro professor, tá? Que vai fazer também uma avaliação final. A tua prova é essa, tu entrega pra ele, tá? Aí depois eu te aviso se deu certo. Você tem alguma dúvida na prova? Eu, não tenho nenhuma. Eu olhei lá na hora, né? Eu sei que eu fiz a prova.
assim, eu saí assim, tremendo, né? Acho que chegou no outro dia, tinha o meu WhatsApp, né? Aí me manda mensagem: ei, deu tudo certo, viu? Vou colocar a tua nota lá no sistema, parabéns. Aí eu disse: meu Deus do céu. Deus é bom e fia. E assim, eu falo muito isso, eu falei isso pro meu amigo que estava afastado, porque a gente tem uma ideia de que a gente participar das coisas de Deus, a gente meio que faz vários sacrifícios, lógico, mas existe um plano de Deus para tudo. Existe um plano de Deus para você ser um ótimo aluno, um plano de Deus para quando você erra sendo um ótimo aluno, como é que você vai lidar com aquilo? Você vai simplesmente lançar fora, dizer: a culpa é do professor, a culpa é do meu colega, a culpa é desse chão que é muito ruim, entendeu? Você vai colocar as culpas nas coisas, mas não. Deus me deu tanta esperança para entrar na universidade, porque assim como a Vitória, eu também não entrei de primeiro, né? Eu passei 4 anos estudando e trabalhando. Aí quando eu ingressei na universidade, Deus, assim, Ele me deu essa graça de ter um louvor e uma esperança. Mas uma esperança de realmente esperançar, de fazer acontecer, de buscar. E esse tipo de testemunho, assim, mostra para os meus amigos que a gente não precisa se privar de ser um bom aluno, de ser uma pessoa dedicada por ser da comunidade. Com certeza. Lógico que a gente faz sacrifícios, assim como eu falei, existe uma pessoa que me acompanha para isso, né? E essa pessoa que me acompanha, ela já falou: Daniel, quando você precisar de uma dispensa, sabe, algum tipo de dispensa, é como se fosse um tempo, é como se fosse... Para se dedicar ali aos estudos. Um tempo a mais, uma licença para estudar. Você pode pedir, porque tudo isso é até mesmo um orgulho que foi trabalhando para mim. Sim. Eu pedi para ele, ó, hoje eu posso me ausentar sobre isso? Posso. Nossa, né? De fato, é um testemunho mesmo ser um bom estudante, tirar nota boa, estar ali com os colegas. De fato, nós somos chamados a viver 100% aquilo que, seja no trabalho, seja na família, nos ambientes onde a gente está, nós estamos em missão. É um campo de missão. E agora, meu diretor, só lembra aí, a gente vai conferir testemunhos, não é isso? De jovens respondendo como é estar em missão, o que é missão para eles, na verdade, o que é missão para esses jovens que estão nas universidades. Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então, eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Você já descobriu a sua missão, jovem universitário? Você já olhou ali para a sua sala de aula, para os seus colegas, enxergou ali corações que são um campo de missão para você? Pois é, tá na hora da gente arregaçar as mangas. Vocês ouviram aqui os testemunhos dos nossos convidados. Daqui a pouquinho tem mais histórias deles para a gente ouvir. Mas a gente também quer ouvir ele, que está aqui com a gente pela primeira vez, no nosso musical, o João Trindade, aqui no Fazendo Barulho, cantando as músicas dele. É com você, João.
história só vence quem pede, só cresce quem diminui. Nessa história só vive quem morre, fica leve quem abraça a cruz. Nessa história só entra quem sai de si, só sorri quem já chorou. Nessa história muito se ama quem nos odiou, nos humilhou. E nesses versos tão contraditórios, ilusório é deixar pra lá. Nesses versos tão contraditórios, ilusório é não acreditar. Deixar pra lá, não acreditar, deixar pra lá. Não acreditar, deixar pra lá. Que nessa história só vence quem perde, só cresce quem diminui. Nessa história fica leve quem abraça a cruz. Nessa história só entra quem sai de si, só sorri quem já chorou. Nessa história muito se ama quem nos humilhou. Esses versos tão contraditórios, ilusório é deixar pra lá. Nesses versos tão contraditórios, ilusório é não acreditar. Deixar pra lá, não acreditar, deixar pra lá. Deixar pra lá, não acreditar. Que nessa história contraditória só inicia quem se encerrar. Oh, oh, oh. Só inicia quem se encerrar. Bom demais ter fazendo barulho ao som do João Trindade aqui com a gente, também Raul acompanhando ele no violão. E olha, ainda hoje temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. O Senhor tem muitas graças a derramar nas nossas vidas. Tem testemunho também, tem mais testemunho, mais histórias dos nossos convidados. Enfim, ainda tem muita coisa boa no programa de hoje. Segura aí, a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então, eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão.
você que está acompanhando aqui o Fazendo Barulho, queria, por meio dessa canção, fazer você lembrar que é profundamente amado por Deus. Que depois daqui, que você assistir e escutar esse som, você veja a sua vida com outra perspectiva. Na perspectiva de que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele te ama, sim, Ele te ama. E hoje te chama a vir a seguir. Mesmo que esteja na lama, não te abandona. Te envolve com sua chama e do barro um vaso novo faz surgir. Ele te ama, sim, Ele te ama. E hoje te chama a vir a seguir. Mesmo que esteja na lama, não te abandona. Te envolve com sua chama e do barro um vaso novo faz surgir. Faz surgir. No meio da multidão, ele vê o coração, pega a visão. Para alguns és invisível, mas pra ele não é não. Só quero ouvir o teu sim, vai por mim. Não perde mais tempo, que este é o momento, não decrete o seu fim. O que importa é o agora, o que passou já não volta. Então bora, deixa ele te ajudar a escrever uma nova história. Uma nova história. Na certeza de que ele te ama. Sim, ele te ama. E hoje te chama a vir a seguir. Mesmo que esteja na lama, não te abandona. Te envolve com sua chama e do barro um vaso novo faz surgir. Ele te ama. Sim, ele te ama. E hoje te chama a vir a seguir. Mesmo que esteja na lama, não te abandona. Te envolve com sua chama e do barro um vaso novo faz surgir. Faz surgir. Faz surgir. Ele te ama, oh, ele te ama, ele te ama. João Trindade aqui no Fazendo Barulho, mandando recado. Realmente, Deus te ama e Deus quer te capacitar a ser uma grande testemunha no ambiente universitário. A gente sabe que é um ambiente desafiador. A gente sabe que muitas vezes somos questionados acerca da nossa fé. E a gente falou um pouco sobre a falta de coragem que às vezes a gente tem de testemunhar, uma certa covardia, né? Como a Vitória falou lá no comecinho. Mas sabe o que pode estar faltando também para você testemunhar a sua fé? É a liberdade interior. Isso mesmo, é o que diz esse livro aqui, da livraria Shalom, que foi escrito pelo Jacques Philippe, que fala sobre como nós podemos cultivar essa liberdade dentro de nós para poder testemunhar a nossa fé, sobretudo em situações adversas, nas situações em que nós nos sentimos confrontados. Muitas vezes as pessoas vão chegar para falar coisas para nós mesmos, mas é tendo liberdade interior que a gente vai vencer o respeito humano, que a gente vai se segurar ali, porque a gente nada contra a corrente, a gente vai se segurar ali para continuar testemunhando a nossa fé. A liberdade interior é muito importante, né? Nesse sentido também, para nos dar essa força para a gente conseguir testemunhar com alegria. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Então, se você é do número dos covardes também aqui, né? Covardes redimidos, adquira o livro Liberdade Interior. Vai valer muito a pena também para o seu crescimento espiritual, para você perseverar, caminhar na fé, para testemunhar a fé, mas também em tantos outros âmbitos da sua vida. Esse livro aqui vai ser muito importante para você. É só acessar livrariashalom.org, adquirir esse produto e muitos outros que vão alimentar a sua fé. Já que a gente está falando de livro aqui, vocês teriam algum para indicar também, pessoal que está em casa? Vai ser, Daniel. Para ajudar aí? Claro, eu tenho um livro muito bom, né, que é Conquista de Virtudes, do padre Francisco Fausto. Assim, Comecei a ler e não terminei. Ele é excelente, assim, e não só para você que é universitário, mas para todo mundo, porque o autor, ele é muito inteligente em dizer sobre as virtudes. Ele explana, ele fala as situações, ele dá muitos exemplos, ele diz a origem que aquilo possui, aonde é que aquilo leva, onde é que a humildade vai te levar, onde é que a castidade vai te levar. A castidade inclusive, é um vestir, é um comer, é um falar, né? Ajuda então, na vida como um todo. É uma vida como tudo, é você ser inteiro, né? A gente indiretamente falou sobre isso, né? Quando eu falei, o rapaz do vídeo que faz a administração falou também sobre você ser você mesmo. Então, isso também envolve castidade, você ser inteiro, né? Então, assim, o padre Francisco Fausto, no livro, ele fala muito bem sobre isso. E melhor,
ele dá muitos exemplos práticos. Então, é muito fácil, né? É assim, super possível tá aqui. aplicar na vida. Exatamente. Né? Ainda mais na universidade. E a Vitória também trouxe um aí que fala sobre a presença da igreja na universidade. Esse livro aqui eu resgatei de umas doações. E quando eu vi o título, eu disse, não, isso aqui eu tenho que tomar pra mim, né? Que é a presença da igreja. Deixa eu mostrar aqui, né? A presença da igreja na universidade e na cultura universitária. É um livro feito pela Congregação da Educação Católica, o Pontifício Conselho dos Leigos e o Pontifício Conselho da Cultura. Então, é bem fininho, mas é um livro que a igreja faz orientações. Subsídio muito bom, né? De como nós também podemos adentrar o ambiente universitário, a cultura universitária e permear ali de Cristo, né? Trazer Cristo para aquele ambiente, fincar a cruz, né? Dizer assim, esse terreno que desde suas origens é um ambiente propriamente cristão, porque né, nós sabemos que as universidades foram criadas pela Igreja Católica. Sim. Isso aqui, né, eu falo com o historiador. Fala com propriedade. Com propriedade. A universidade foi um surgimento da fé católica, da Igreja Católica, e que hoje, né, de certa maneira, por conta também da secularização e tudo, se foi perdendo um pouco a rédea, no sentido de que foi se tornando mais laico. Porém, a gente também, como cristão, pode estar lá e também atuar. Então, a igreja, nesse documento, também faz algumas orientações de como nós podemos estar lá, ser cristão e também ser um ótimo pesquisador, um ótimo aluno, né? Não existe uma fragmentação do seu ser ali, né? Você é um ser inteiro. Um ser cristão, um ser católico, um ser aluno, um ser amigo, um ser docente, né? Depende da sua realidade. E já que tu tocou nesse ponto, assim, como é que a gente pode, então, estar inserido nesse meio sem ser aquele cristão moralista, sem ser aquela pessoa que quer dar sermão em todo mundo, eu sou o dono da razão, eu sou o católicozão aqui, vocês estão tudo errado, não vou misturar com essa gentalha, né? Como é que a gente consegue estar sem ser essa pessoa? Eu acho que é aquela base que nós falamos um pouco antes, que o Daniel também citou, a questão da evangelização através do sorriso, do ser, da gentileza, da troca afável, da bondade. Eu acho que é um testemunho que advém da sua conduta muito mais do que as palavras. Porque pode ter momentos de conversa que você vai abrir, escancarar os seus pensamentos, os seus conceitos com relação à fé e outros assuntos assim, né, do campo das atualidades. Mas eu acho que você tem que investir muito mais, né, em vez de fazer qualquer tipo de comentário que possa gerar, de fato, um certo desconforto, por mais que a gente saiba que aquilo é a verdade, você vai conquistando terreno através, de fato, de um sorriso, da troca gentil, do não julgamento. Eles entendem que você está ali olhando eles como pessoas. Sim. Se você chegar ali e realmente escancarar aquela cara que você está vendo ETs, me perdoe, você perdeu o terreno. Perdeu o terreno. Tá perdendo a oportunidade, tá distanciando, Perdeu chance. Você tem que olhá-los com gentileza, com amor, com misericórdia. E de tal maneira que eles vão se abrindo e vão... Peraí, por que, né, você não é cristã, você é católica mesmo? Porque eles acham que você vai chegar assim, né, com a cruz e a espada e... Pelo contrário, você não entende o que é catolicismo. Catolicismo é isso. Pois é. Desculpa se você teve outra experiência, mas é isso catolicismo, né? Quero saber agora do João, que estava ali no colégio, um pessoal também até de outras religiões também na sala. Com certeza, sempre tem, né? Você em algum momento se sentiu um pouco despreparado para estar ali? Tipo assim, cara, eu acho que eu tenho que estudar mais sobre a igreja, eu tenho que saber melhor como é que aconteceu para poder dar testemunho. Diversas vezes, né? Eu acho que... acho não, né? Falo com... que um dos meus maiores problemas, assim, até mesmo o medo, a vergonha, assim, às vezes de tocar em certos assuntos, era porque eu não sabia como combater, entende? Eu disse no início, né, que a sala, né, do meu último ano no ensino médio era predominante cristã, só que de outra denominação, né, protestantes. Então, muitas vezes, quando eu me colocava algum pensamento, né, alguma coisa da igreja, eu já era diretamente ali, já recebi uma resposta falando de várias coisas, né? A Vitória depois pode me ajudar também falando nesse tema, né? Porque a sua igreja
matou não sei quantas pessoas, a Inquisição foi isso aqui, que igreja é essa que mata? E vários pontos assim que meu Deus, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso estudar sobre a história ali da Inquisição, também entender o que foram as cruzadas, né? Mas sem causar uma cruzada nova, né? Porque Sim. acho que o problema a questão é essa, né? Vocês foram partilhando assim. Depois que eu descobri o Espírito Santo, né? Eu fui pedindo muito o dom assim do discernimento e a sabedoria para as palavras assim que eu deveria utilizar ali, para não causar não só essa querendo colocar impor ali, combater, batalhar, mas também não acovardar diante dessas falsas verdades, essas inverdades, né, que foram apontando assim. E outro ponto também, pegando o gancho de toda a partilha, eu descobri que eu precisava, e eu preciso ser, nós precisamos ser testemunhas da misericórdia, né, para esse tempo. Acho que todos nós, e o povo está cansado de quem vem e coloca, pregando assim a verdade, colocando, não a verdade sim, né, mas é isso e ponto, um radicalismo assim, um extremismo, né, não funciona mais assim, né? Testemunhas da misericórdia, acho que esse é o ponto, mas pode falar aí do... Bom, peraí, mas por onde? Falando sobre o desconhecimento da fé, na fé católica, né, e também da história da igreja, que gera assim, um certo receio em tocar em certos assuntos por não saber nem o que falar. A pessoa vai acusar, não, a Inquisição foi isso, não, mas não foi isso, mas por quê? Como é que eu vou bater isso? Isso é necessário usar as palavras. Isso. Igual eu, lá assim. no ambiente, pelo menos universitário, dentro da aula, poucas vezes eu vi um professor fazer qualquer tipo dessas falácias que são muito comuns, nós ouvimos sobretudo no ambiente escolar. Então, em sala de aula, eu tive assim, acho que eu não consigo recordar de forma bem assim, clara, um dado momento que a professora pegou o dia para falar sobre o que a igreja fez e as cruzadas. Pelo contrário, eu recebi o maior esclarecimento da parte deles, inclusive, com relação ao desfazer os preconceitos que são estabelecidos já no ambiente escolar. É verdade. No ensino fundamental, 1, 2, em que já vai acontecendo uma certa, vamos usar o termo, doutrinação contra a fé católica. E na universidade, pelo contrário, você recebe... O que eu tô falando aqui, tudo isso pra vocês, pra não temerem o ambiente universitário, né? Porque eu acho que, como algumas pessoas não vou por ciências humanas porque lá vou ser confrontado com relação à minha fé e vou talvez ceder. Mas, pelo contrário, como você está dizendo, estude de verdade, faça leituras de vários autores, não só um autor, né? Faça realmente uma leitura bibliográfica de vários autores com relação à sua própria fé e vá seguro. Porque, de fato, você não vai encontrar lá da parte dos professores, isso. Dos alunos, sim. Dos seus colegas, sim. Você vai ouvir muito mais. E você vai ter que ter resposta. Então, muitas vezes aconteceu entre nossos grupos de conversa, entre lá um momento antes da aula, depois da aula, no intervalo, de um assunto levantar. E eu falar. E um deles, inclusive, que não era assim meu amigo, mas estava na conversa, disse, eu nunca ouvi falar disso. Tem uma vez que eu falava assim, o catolicismo é universal, é abrangente. Nós somos chamados a ser católicos em qualquer ambiente e ser isso que você está vendo. E eu disse, inclusive para nós, estudo é oração. Quando eu disse essa frase, ele disse, é mesmo? Oração é estudo. Quando eu estudo, eu estou rezando. Eu nunca ouvi falar disso. Olha aí. Entende? Ele falou isso com assombro, eu nunca ouvi falar disso. Pois isso é doutrina nossa, que é catolicismo. Você vai ver como você não entende o que é? De fato. Você foi mal assim, formado nesse sentido. Então, aqui, dentro da amizade, da conversa afável, da troca ali, né? Casual, você acaba evangelizando. Então, você precisa ir seguro, estudar. Não esqueça, tem que estudar. Porque se você estiver lá sem essa base, você pode ceder mesmo. Sim. Você é levado por todo o vento de doutrina, né? Já diz a palavra de Deus, assim. E você, Daniel, já viveu alguma situação em que, tipo assim,
a misericórdia de Deus precisou se sobressair para se aproximar? Ou, enfim, como é que você percebe isso também, né? De não se distanciar, mas de ter esse coração ali que acolhe as pessoas, independente do que façam, do que vivam. Como é que você percebe essa misericórdia? Você já viveu uma situação nesse sentido? Essa misericórdia, ela muitas vezes é perceptível, eu percebo ela na fala. Porque às vezes a pessoa, ela diz, sei lá, não, eu vou pra uma calorada, vou pra isso, vou pra aquilo, né? Eu vou ficar com alguma pessoa, eu vou ter uma relação. Mas às vezes a pessoa fala isso e já espera uma resposta minha, meio que, como posso dizer, nossa, eu tô te condenativa, condenando. né? É, condenativa. Então, muitas vezes eu pergunto, e depois? Né? Não, aí depois, não, beleza, mas e depois? Aí tipo assim, não, cara, eu namoro, assim, né? Eu acho ótimo conversar. Pra mim, assim, esse tipo de relacionamento não funciona porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de que a pessoa me apoie, eu apoio a pessoa. Então, assim, eu acho que o principal, quando a gente diz, né, se necessário for usar as palavras, né, é a gente, assim, não se fechar a conversa. Porque às vezes a pessoa, ela fica sem chão. Quando a gente pergunta, tá bom, cara, tu vai pra uma festa, uma calorada, vai ficar com tantas pessoas, vai beber isso e aquilo, mas e depois? O que é que tu quer da tua vida depois disso, entendeu? Assim, o que é que tu tá buscando, entendeu? Então, assim, quando essas situações elas acontecem, né? Eu falo muito na engenharia, existe muito questionamento na hora do prazer, né? Porque a gente se estressa muito e quer, assim, às vezes colocar uma válvula de escape em alguma coisa, né? É o que é mais frequente lá. E aí, o que eu coloco muito para meus amigos é o quê? Nossa, gente, a gente consegue se divertir sem ficar doidão. Não precisa disso, entendeu? E assim, a gente se diverte e tá ótimo, entendeu? E assim, com certeza, quando a gente fala sobre ideologias, é uma coisa assim que eu concordo com a Vitória, que também é uma coisa que traz do colégio. Eu sou catequista de crisma, né? Então, assim, desde a crisma, os crismandos já trazem consigo vários questionamentos, né? Tipo, agora mesmo, a crisma tá com inscrição aberta, e assim, no ato de inscrição, às vezes a pessoa ela já é confrontativa, acredita? Sim. Né? E ela, às vezes, os próprios alunos que trazem isso, né? Trazem isso, olha, eu acho que tu é muito doido, porque tu não come carne de sexta. Entendeu? Mas eu disse, cara, tu faz sacrifício pra estudar? Falaram isso pra você. Cara, tu faz sacrifício pra estudar? Eu faço sacrifício pra estudar. Pois é, cara, eu também faço vários sacrifícios que valem a pena. E não comer carne é um desses. Vale tanta pena, mano, tu devia fazer um dia. Acaba que todo mundo acha graça, ri, e aquilo ali tão sutil. Quebra o gelo, quebra o coração da pessoa. Porque às vezes a pessoa ela vem armada, né? Exatamente. E vai esperar também da gente essa postura. E aí faz fechar. Na verdade, às vezes uma resposta pacífica vai ser um testemunho muito concreto que vai abrir o coração daquela pessoa a ter, de fato, uma experiência com Deus. Tá vendo que dicas preciosíssimas estão sendo dadas nesse programa. Agora a gente vai ouvir o Tiago, que é estudante de medicina, e vai falar pra gente sobre esse assunto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Buquerque, eu tenho 23 anos. Eu sou membro do Shalom e estou no 4º ano da Faculdade de Medicina, aqui em Fortaleza. Certo? Então, como é viver numa faculdade, num ambiente tão secular, num ambiente tão mundano, tão normal, sendo católico e buscando a santidade? Primeiro, a primeira coisa que eu percebo é que as pessoas têm muita curiosidade de que vida é essa que eu vivo. Né? Eu passo o dia na faculdade, né? Geralmente eu vou 6h30 da manhã para missa e chego em casa muitas vezes 9h30 da noite, né? Passo o dia fora de casa. E nesse dia fora de casa, eu tenho aula de manhã e de tarde, né? Eu tenho hospital de manhã e aula de tarde, enfim. Ou seja, eu passo muito tempo na biblioteca da minha faculdade. E na biblioteca, muitas vezes eu pego o meu caderno de oração, um caderninho que eu anoto coisas que eu rezo, e uma bíblia, e no meio da biblioteca eu vou rezar, né? E aí é muito engraçado, às vezes eu rezando, isso aconteceu algumas vezes, de eu rezando e de nada passar um colega meu, ei, Tiagão, beleza? Caramba, o cara tá lendo a Bíblia, que legal, tipo, por que tu faz isso? Então, aconteceu também já de eu chegar atrasado em algum compromisso, em alguma aula, perguntarem, ei, Tiago, por que tu chegou atrasado? Não, né? Foi mesmo que eu tava na missa, então não, tava me confessando. Aí ele para assim, meus amigos param assim, caramba, tu vai pra missa plena terça-feira, e, tipo, que diferente, depois tu vai pra missa terça-feira, tu vai pra missa todo dia, e assim começa. Então, a evangelização não brota de mim, assim, totalmente de mim, mas brota da curiosidade dos meus colegas, dos meus amigos de faculdade,
de essa curiosidade de, meu Deus, por que ele tem essa vida, né? Por que ele tem essa vida é tão feliz e é tão normal que nem a gente, sabe? Então essa é a primeira parte da evangelização, que é brotada do coração dos meus amigos. Chegou aquele momento onde os nossos convidados vão mandar real pra gente, aquele papo reto. Estão curtindo aqui um cafezinho, né? Os biscoitinhos, que favorecem um papo bom, né? E agora a gente quer saber o seguinte... Com relação a viver a fé no ambiente universitário, a gente sabe que tem as dificuldades, mas é muito mais fácil quando você trilha ali com a galera que vive a mesma coisa que você. Como é que a gente pode fazer para se engajar concretamente em algum movimento, para a gente não viver sozinho? A gente sabe que é mais difícil, né? Eu acho que o que me salvou foi justamente isso. Esse primeiro contato com aquele rapaz, que até, agora que eu lembrei o nome dele, o Guilherme, né, que você conhece. E depois, um dado dia, eu tava na casa de uma outra moça, inclusive do Shalom, porque o Shalom tá permeando tudo também, né? E ela disse assim, tu tá no UFC, tu estuda UFC, como é que é? Eu tô assim meio que sozinha, né? Achando umas pitangas falando pra ela. Ela disse, tem um grupo. No Benfica. No Benfica? Como é que é? É uma professora... que é, vou falar o nome, né? Maria das Dores, meu amor. Maria das Dores. Tem que trazer ela aqui, né? Tem que trazer esse ser, que ela é maravilhosa. É da Aliança do Shalom, que é professora de letras vernácula e que começou um grupo de oração com os estudantes. E eu disse, me passa agora esse link desse grupo, que eu preciso. Aí eu já mandei para os outros amigos que eu já tinha descoberto ali, um gato pingado ao outro. E começamos. E esse grupo, assim... Como a gente entrou com um grupão de pessoas que já estavam meio soltas, assim, revitalizou ainda mais. Então a gente começou a ter uma assiduidade com relação à reza do texto diário, Alexo Divina. Nós também fazíamos adorações, nós íamos até a casa do Shalom de Fátima, fazíamos adorações, também marcávamos dias de missa ali próximo à Igreja dos Remédios. Então começou de fato uma vida, né, espiritual dentro do campus a partir da iniciativa dessa professora, e foi o que me salvou. Então eu acho que para você que está adentrando o ambiente universitário, está temeroso, encontre pares, assim, encontre pessoas que compartilhem da mesma fé e comece iniciativas, porque eu acho que é aí que começa de fato assim, a firmar, a solidificar uma evangelização mais efetiva, né? Sobretudo, aí é um ponto que eu só adentar, né, hoje, que a gente tem muito medo do ambiente universitário. Eu hoje percebo algumas pessoas dizendo, eu não vou colocar meu filho na universidade pública, por exemplo, né? Não, porque não vou perder meu filho. Mas é um ponto muito delicado, porque a gente vai perder terreno. Você, pai, você estudante, você jovem que está ouvindo aqui a tia Vitória falando aqui na sua tela. A educação vem de casa. A evangelização vem do berço. O que você ensinou tem que ser bem oferecido, firmado, a ponto dele não se perder diante dos ventos fora, né? Dá uma resposta. E aí fora, no ambiente universitário, no ambiente escolar, nós recebemos instrução. É diferente. Educação em casa, instrução fora. Quando o seu filho adentrar esse espaço, ele precisa ocupar como cristão, como você formou em casa. E quando ele vai adentrando esse ambiente, formando, e vai formar também um círculo, porque uma pedra que é lançada num lago, ela vai gerando ondas, vai alcançando mais almas. E caso ele tenha essa vocação e essa missão, ele retorne um dia, sei lá, como docente, pronto. Aí já começa uma outra etapa de evangelização ainda mais efetiva. Então, precisamos ocupar. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de estudar. Pelo contrário, nós não temos medo da verdade, porque a verdade é Cristo e essa verdade liberta. Estude, encare o ambiente universitário, seja o melhor aluno, o melhor estudante, seja cristão, sorria, seja alegre, seja acolhedor, seja misericordioso. E assim você fará um ambiente universitário cada dia maior, melhor, para afirmar a presença de Cristo em meio a nós. Muito legal. O Daniel também tem experiências de grupo de oração também ali no campus, né? Sim, eu tenho uma experiência. É que lá na Parangaba, eu era da evangelização. Deu pra ver os gritos, né, aqui do povo da Parangaba. O povo é animado, viu, gente? E aí tinha uma pessoa que eu descobri lá, que era do ministério, e aí ela estudava na UFC, né? Que era a Dani, que estudava moda lá, hoje tá em missão, né? E aí ela falou, Daniel, a gente tem que fazer alguma ação aqui. Aí eu disse, tá bom, bora fazer. Quando tínhamos seminários na Parangaba, a gente pegava alguns panfletos, combinava um dia pra evangelizar no RU, que é o restaurante universitário. O restaurante universitário, ele
é lotado, gente. Se você um dia for no campus do PC... É verdade. Meio-dia, lá no PC, são mais de 1.000 alunos, fácil, né? Então, assim, é muita gente mesmo. E a gente vai conversando, vai dando um panfleto, né? Assim, 1 hora, né, a gente consegue, né? Com certeza, falar com mais alguém. Mas, além de usar as palavras, a gente pode ser nós mesmos. E como a gente pode fazer isso? Aí, os estudantes que vêm do interior, como Guaiúba, Pacatuba, Pacajus, a Dani mesmo, ela é do Maracanaú, né? Então, eles já pegavam ônibus muito cedo para chegar na universidade. E em frente ao UFC, na Alberto Monte, tem uma capela que tem missa, bem cedo lá. Se não me engano, era 15 para as 7, era 6h30. Aí muita gente combinava de ir para essa missa, né? Ali na Alberto Monte, saía de lá e fazia um lanche compartilhado e a gente rezava as laudes. Né? Eu consegui rezar algumas vezes as laudes, então tava lá no meio do campus, a galera passando e bendito seja o Senhor Deus, né? E assim por diante. Então, assim, são essas coisas assim que fazem a diferença. As pessoas veem, as pessoas comentam sobre aquilo, né? E às vezes o que a gente precisa é se juntar. Eu não conhecia pessoas que eram da comunidade, que eram da obra, que estavam lá no UFC e eu nem sabia, não tinha nem ideia. Assim, às vezes a gente não percebe o quão inserido a gente tá, mas às vezes a gente só tá calado, né? Isso mesmo. Então, assim, um texto, laudes, grupo, missa, uma evangelização, tudo isso é possível no ambiente universitário. Eu só lembrei de uma coisa para comentar, que esse grupo de oração lá do campus do Benfica, do UFC, é o GOT, né? GOT, que é Grupo de Oração Totus Tus, mas que a gente se reúne atrás da Casa de Cultura Alemã, que GOT em alemão quer dizer Deus. Então, assim, tem todo o sentido, tem todo o significado. E nós havíamos feito várias iniciativas de compartilhar cartazes assim, um pouco, né? Como fala, igual de subliminar. Tem que ser assim, pra poder evangelizar. Mas eu queria só fazer um breve comentário. Porque a gente esse grupo começou a criar solidez, né, dentro da UFC e tudo. E a gente ficava, meu Deus, que coisa linda, né? Tudo começou a fluir, muitos apareceram, muitas pessoas entraram nesse grupo pra rezar e tudo. E que bênção, né? A partir do sim dessa professora. Mas aí depois Deus deu a graça de a gente ver outras sementes. Só um breve comentário para você ver, você de casa, que você com a sua oração pode alcançar lugares inimagináveis. Um certo dia, estava saindo da igreja dos remédios com outros alunos da UFC, do GOT, beijo pro GOT, e uma amiga minha estava ajudando um senhor, bem idoso, com a roupa, ele estava todo de branco, acho que era de sexta-feira, né, e com a fita vermelhinha da postada da oração. E eu disse, amiga, tu conhece ele? Não, ele vai pro mesmo caminho que a gente tá indo pro restaurante, eu sempre ajudo ele. Eu, tá bom. Aí ela foi ajudando também, eu fui dando uma força, né? E esse senhor, ele foi rezando o texto. Ele, vamos rezar comigo um texto? A gente, vamos. A gente pegou o textinho, ele começou a meditar o texto tão lindamente. É um senhor bem idoso, gente. Quando chegou no restaurante, ele entrou. Aí eu, Madalena, minha amiga, né? Será que ele tá enganado? Não, assiste. Aí ele entrava, olha que coisa linda, gente. Ele entrava no restaurante, ele pedia a autorização do guardinha para adentrar pela saída do restaurante, entrava e ia até o meio das mesas, no centro onde estavam as mesas de refeição. Ele batia palma assim, ó. Todo mundo olhava para ele. Aí ele estendia os braços e rezava em silêncio. Meu Deus. Aí eu comecei a gravar, eu peguei o celular e gravei, né? Posso até mandar esse vídeo pra vocês assistirem. E eu, que isso? Ela, Vitória, deixa eu te contar. Há no mínimo 10 anos, esse senhor faz isso todos os dias. Ele sai da missa, entra na hora ali do jantar, pois que eu não tava lá, porque era a primeira vez que eu tava lá no jantar, e ele entra e reza pelos estudantes em silêncio. Eu disse, Madalena, é a oração desse senhor há 10 anos que fez cultivar a gente aqui. Que fez cultivar um professor que está rezando texto com os alunos, que está fazendo gerar a vida espiritual dentro do campus. Então, assim, você pode não imaginar, mas a sua oração pode realizar coisas inimagináveis. Então, reze também para essa realidade. E uma fecundidade também, a vida de oração. Fecundidade. Acho que é muito importante mesmo. Interceder pelos colegas, sabe? Sim. Aquela pessoa que você às vezes quer evangelizar, que é super difícil, que você não dá nada. Você vai ali rezando por ela, coloca no texto, faz um jejum, faz uma mortificação por um professor. E aí,
é um mistério mesmo. Né? Cristo vai fazendo crescer misteriosamente ali uma semente e, de repente, uma abertura de coração pode acontecer. A intervenção de Deus pode acontecer através da intercessão. O poder da oração acho que é muito importante. Acho que a gente não podia terminar nossa conversa sem falar isso para as pessoas. Reze. Seja uma pessoa de oração e Deus vai te dar sabedoria. E tá chegando ao fim a nossa conversa. Que pena. Mas olha, a gente aqui, vou pegar até aqui os objetos que vocês vão usar. Temos o giz. Vocês vão deixar uma mensagem aqui na nossa parede, nesse mural, onde vocês conseguirem encontrar um espaço, beleza? Sim. E vocês vão deixar uma frase, uma ideia daquilo que a gente foi conversando ao longo do programa de hoje. Pode ser? Olha, Bacana, eu queria fazer uma proposta. Pode ser? Bora. Eu acho que eu poderia condensar numa frase o que você disse e o que eu disse, assim, de certa maneira, que é a frase que foi hiper citada. Evangelize, preciso, use palavras. Eu acho que a gente poderia escrever essa frase, uma só, e assinar nós dois. Assinar os dois. Bora? Pronto? Fechou? Show. Vamos. Deixa eu colocar aqui, Vamos fica lá. à vontade. Enquanto isso, a gente vai de música, João Trindade, aqui no Fazendo Barulho. Em você eu tenho tudo. Em você nada me falta, não. E quando as razões se vão, tu vem ser minha única razão. Em você eu tenho tudo. Em você nada me falta, não. E quando as razões se vão, tu vem ser minha única razão de ser e existir, de não desistir, de olhar com fé tudo aquilo que está por vir, mesmo que não sejam assim tão boas as lembranças. Se eu confio em ti, nada me cansa, pois teu amor me lança ao encontro daqueles que precisam de um pouco de esperança. Em saber que em você eu tenho tudo. Em você nada me falta, não. E quando as razões se vão, tu vem ser minha única razão de sonhar e acreditar que tudo isso vai passar. Mesmo que não passe a vontade de chorar, sei que estás a me amparar, que cada lágrima é preciosa ao teu olhar, e é com elas que tu fazes germinar a verdadeira alegria que me envolve ao cantar. Que em você eu tenho tudo. Em você nada me falta, não. E quando as razões se vão, tu vem ser minha única razão. Em você eu tenho tudo. Em você nada me falta, não. E quando as razões se vão, tu vem ser minha única razão. Oh, tu vem ser minha única razão. Oh, oh, oh. Tu vem ser vencedor, minha única razão. Gente, eles conseguiram encontrar um espaço. A vitória que se garantiu. Evangelize. Se preciso, use
palavras, que foi a ideia aqui que resumiu tudo que a gente foi conversando, Com certeza. né? É o resumão para você viver no ambiente universitário. Evangelize com um sorriso, com um olhar, com um abraço, com a misericórdia. E, se preciso, você também use algumas palavras. Né? Você pede a intercessão de São Francisco, porque ele é muito forte para isso. Assim, é um santo que é muito especial para mim, né? Uhum. Então, assim, também, com certeza eu levo isso para ele. Se preciso, use palavras. E sabe o que é legal? A gente vai ser fortalecido por Deus na adoração. Olha que coisa boa. A gente conversa sobre o assunto, dá dicas e a gente vai rezar, que foi aquele passo que a gente falou agorinha. A gente já vai rezar, já vai interceder, nos colocar diante de Deus. Eles vão estar com a gente na adoração, não é isso? Sim. Vão estar com a gente rezando. Você está super convidado também a abrir seu coração à ação da graça de Deus na sua vida na noite de hoje. Você pode, inclusive, já enviar suas intenções de oração no nosso Instagram, @Fazendo Barulho, também no chat do YouTube. A gente quer rezar por você, com você, nessa noite. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa adoração. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então, eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Nesse momento nós vamos viver a adoração aqui no Fazendo Barulho. Hoje nós falamos sobre testemunhar a fé no ambiente universitário. Falamos que é um ambiente onde muitas vezes nós sentimos medo, receio. Falamos também que a oração é primordial. Interceder, nos colocar diante de Deus, porque Ele nos dá a graça. Nos dá a graça para poder sermos sinais do seu amor neste mundo, vivermos a nossa missão, fazermos a diferença. Por isso nós queremos convidar você que nos acompanha nesse momento a se colocar também numa postura de oração junto conosco, a render o seu coração na presença de Deus. Você pode também enviar suas intenções de oração através dos nossos canais de comunicação, seja o nosso Instagram, o Instagram do Fazendo Barulho, seja o chat do YouTube também. E nós vamos estar com o Senhor, com aquele que nos dá a paz, com Cristo vivo e ressuscitado, que tem o poder de transformar a nossa vida e a situação que você vive hoje. Vamos iniciar esse momento de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher o Senhor no meio de nós. Tu és o Senhor e nós os teus servos nos esvaziamos diante de ti e de mãos vazias
Te adoramos, cantemos. Rei da nossa vida és. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te bendizemos. Te bendizemos, Senhor. Rei da nossa vida és. Rei da nossa vida és. Mais uma vez, cantemos. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Rei da nossa vida é. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Tu és para sempre, Pai. Tu és digno de louvor. Aquele que todo amor do mundo. Tu és digno de ser adorado, glorificado. Todo amor do mundo, Pai. Todo amor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, toda exaltação. Rei da nossa vida. A Tua misericórdia, Pai. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, porque sim, Ele é o Rei da nossa nada vida. poderíamos ter feito. E este Rei tem um obrigado, trono. Pai, porque somente Tu é aquele que dá sentido. Trono de Deus dentro de Muito nós. obrigado porque a minha vida é diferente. Louvemos, permitindo que esse Rei impere nos nossos corações, em meio aos nossos medos, obrigado, indecisões, angústias, inseguranças. Em meio a tantas dúvidas. Que essa adoração nos lance na segurança dos braços de Deus. A minha segurança és Tu, Na alegria de sermos de Tu Deus, és o na meu alegria de seguro dependermos a paz em Ti do Senhor, que olha para nós e nos ama, nos guarda, nos protege. Obrigada, Senhor, porque o Teu reino é um reino de paz, de amor, de felicidade. Obrigada porque Tu vens reinar pela humildade, abrindo os nossos corações a uma nova vida. Tantas coisas fazes por Obrigada, Senhor, Eu te louvo e te bendigo porque por minha nos vida é encontrar restaurada. como nós estamos nessa noite. Tu não olha para o nosso pecado, Obrigada, Senhor Deus, pela mas Sua nos presença. restaura dele. Bendito seja, Senhor, para sempre. Nós te damos graças, nós queremos Tu nos livra de todas dar o as nosso coração escravidões. inteiramente a Ti. Vem tomar o lugar que é Tu vem Teu nos em nós, libertar Senhor. dos pecados, vícios. Queremos também, Senhor, te agradecer Nos dá um nessa verdadeiro noite, porque Tu sentido. tens uma missão para nós, para cada um de nós, no ambiente Senhor onde Jesus, nós muito nos obrigado. encontramos. Obrigada por nos Porque Tu me enviar chamaste a ter uma vida fazermos missionária diferença neste mundo. dentro da Obrigada, universidade. Senhor, por nos enviar Obrigado, para Pai, porque alcançar Tu corações me chama a ser diferente. para Ti. Não melhor. Como é mas bom, diferente. Senhor, te seguir. Como é bom. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Como eu é não bom sou sermos frustrado. Teus. Como é bom testemunhar que Tu és a Um felicidade, a verdade, o caminho, a Muito vida. obrigado, Senhor, porque Tu me fez inteiro. Obrigada, Senhor, fez porque onde nós corajoso. nos encontramos, Me deu mesmo em meio a parresia todos para os evangelizar. combates, Eu te louvo nós e te somos bendigo, privilegiados. Pai, porque vale a porque pena. somos escolhidos Vale a pena por te Ti. amar. Eu sou totalmente Obrigada, Senhor, restaurado pelo por Seu meio da Tua amor. missão. A Obrigada, missão é para os Senhor, outros, é para evangelizar, mas porque Tu tanto nos eu encanta, recebo. Tu nos atrai. Tantas misericórdias, tantas Tu vens providências vencer em advindas de nós. Ti. Tu és vencedor. Tu és aquele que tudo restaura, és tudo vencedor. faz. Nada poderia ser feito sem Ti. E nós podemos também, meus irmãos, declarar a vitória de Deus nas nossas vidas. Eu sinto que Senhor, Deus, Tu Ele vencestes a minha vida vem reinar no meio de através dos meus nós. estudos. Deseja Tu vencer venceste áreas na minha vida através dos dentro meus do nosso anseios. coração. Muitas vezes nós nem expomos Pai. isso a Deus. Tu Expõe ao venceu. Senhor. E que feliz Assumindo a derrota. vitória de Deus sobre a Que sua feliz vida. derrota foi perder para Tu és você. vencedor. Tu és vencedor, Senhor, sobre os meus medos. Tu és vencedor sobre as minhas dores. Tu és vencedor sobre todas as dúvidas que se levantam dentro de mim. Tu és vencedor, Somente em Ti que eu sou Senhor. forte. É de Mesmo Ti que parecendo vem toda a incapaz, graça. É de Ti que vem toda a Mas somente força. em Ti que eu sou forte.
Tu és o nosso refúgio, Tu és a rocha na qual nós firmamos Senhor, os nossos pés para testemunharmos, Senhor. Senhor, Tu me chama. Obrigada porque Tu ergues fraco, o nosso olhar para o há uma céu. grande missão para Obrigada por confundir os vencer em fortes. nós todos os Para dias, que o nos Teu nome seja reanimando, nos exaltado e não convidando o meu. a não termos medo. Porque é por meio Obrigada de porque Ti, todos todas as os Tuas dias graças nós que Tu somos fizeste das Tuas alcançados pela obras. Tua luz. Não depende de mim. Bendito seja, Mas Senhor, pequeno para instrumento sempre. Tu me Obrigada fizeste. por vencer todo o mal, Muito por obrigado porque vencer através de todo o mim, mal, Pai, Tu me dá essa dentro oportunidade e fora de te nós. amar. Nós Te amar lançamos cada em vez Ti as nossas preocupações. O Senhor me recorda no momento em que nós conversávamos e o Daniel falou da passagem de lançar em Deus todas as preocupações, que foi o convite de Deus para ele, para lançar no Senhor todas as preocupações. Sinto também que o Senhor nos chama, que é um convite de Deus para nós, a lançarmos no Senhor todas as nossas preocupações, tudo aquilo que gera ansiedade em teu coração, tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Lança isso no Senhor. Lança no Senhor a tua vida. Vai ao encontro de Deus, nesse diálogo de coração a coração. Nesse Deus que está com os braços abertos para te receber como você está agora. O Senhor que te acolhe. Lança-te nos braços do Deus que te ama. Lança-te sem medo. Como estás agora? Deus, Ele te acolhe. Deus, Ele vem te amar. Deus vem acalmar o teu coração. Muitos corações vão sendo agora acalmados pela presença de Jesus. Muitos corações vão sendo pacificados pela presença de Jesus. Lança no Senhor os teus desafios concretos que você vive no dia a dia. Seja de testemunhar a sua fé em meio à sua família, seus amigos, no trabalho, na universidade. Seja conflitos na sua casa, falta de emprego, enfermidade. Lança tudo isso no Senhor. Abandona-te nos braços do Pai que cuida, do Pai que vela por ti. O Senhor que olha para você e diz: não, eu não te abandonei, jamais eu vou te abandonar. As tuas preocupações, o que tu vives, eu vejo, eu sofro contigo, eu estou contigo. Eu jamais te abandonarei. Te agradecemos, Senhor, porque nesse momento tu atrais muitos filhos, muitas pessoas a ti. Pessoas necessitadas dessa consolação, dessa paz, da tua presença. O Senhor me dá uma imagem de universitários assistindo essa transmissão, pessoas que se formaram, e muitos deles hoje se colocava diante de Deus o seu futuro profissional, colocava diante de Deus o seu futuro, diante daquilo que você estuda, diante daquilo que você tanto se esforça. Coloca também diante de Deus o seu futuro daquilo que hoje você vive, de um desânimo profissional, um desânimo de evangelizar dentro da universidade. Mas o Senhor recorda: coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, nós não somos frustrados por seguir a Deus. Ao contrário, é em Deus que nós somos realizados. E essa preocupação, essa ansiedade, hoje toma conta de muitas pessoas que nos escutam. Mas Deus quer falar para você que hoje tem medo, que hoje você tem insegurança diante da sua vida de estudos, diante da sua vida dentro da evangelização na universidade, do seu futuro pós-formatura, que não tenha medo, coragem, pois eu venci o mundo. O Senhor ainda toca uma pessoa que há algum tempo trancou a sua faculdade. Você que inicialmente, quando começou a vida acadêmica, foi muito motivada, esperança, acolhendo o estudo, a faculdade como terra de evangelização.
mas diante dos desafios, dos problemas financeiros, você, num ato de desespero, medo, trancou a faculdade e desde então vive sempre se recordando disso. E nesse programa, na medida em que eu ia sendo falado sobre a vida acadêmica, a evangelização, os desafios, as graças, você se sentindo como que culpada de ter abandonado a terra de missão que o Senhor havia lhe confiado. Mas nessa adoração, o Senhor te coloca de pé novamente e te diz: minha filha, vá, confie, eu, Senhor, não deixarei faltar nada. Confie. Se os lírios do campo têm o que vestir, se as aves têm o que comer, tu também assim terás, me terá contigo. Se você ora em línguas se abandonando nos braços de Deus, acolhendo essas graças de coragem, de confiança. Deixemos que o Espírito Santo realize em nós a vontade de Deus, nos dê a coragem que nós necessitamos, nos dê a graça que nós tanto pedimos. Vem, Jesus, vem vencer em nós, vem ser rei nas nossas vidas. Nós nos abandonamos, Senhor, em tuas mãos. Você pode também, nesse momento de oração, trazer à sua mente pessoas, colegas da sua universidade, professores, pelos quais você deseja também interceder nesse momento. Suplicar a intervenção divina neste momento, a salvação de Deus sobre a vida destas pessoas. Que elas também sejam mergulhadas nessa graça de Deus. Você vai me dando o entendimento de uma jovem que vivia a fé, mas que quando entrou na universidade foi perdendo a vivência da missa, dos sacramentos, foi se deixando influenciar por amizades, ideias. E nesse momento de adoração, essa jovem olha para Jesus e se sente muito indigna, se sente profundamente arrependida, porque cometeu pecados, caiu em vícios. O Senhor vê o teu coração, o Senhor acolhe o teu coração arrependido. E o Senhor diz: minha filha, eu te cubro com a minha graça. Eu te lavo dos teus pecados. Eu sou um Deus que não me contenho de amor. E eu te trouxe aqui hoje para provar o meu amor por ti. Eu tenho um chamado na tua vida. Hoje eu renovo ele. Você sabe. Eu renovo o meu amor na tua vida. O Senhor também vem inspirando neste momento muitos jovens a fazer ações dentro de sua universidade, dentro do seu ambiente. E Deus diz: vá, segue, coragem,
renúncia, disposição. O Senhor Ele te encoraja a ser aquele que vai unir, a ser aquele que vai disseminar, que vai falar de Deus para aqueles que não o conhecem. Vai ser exemplo, vai ser aquele que vai louvar nos momentos difíceis. O Senhor chama muitos jovens hoje a um testemunho autêntico, que o Senhor me dá muito a palavra inteiro, esse sentido de inteiro, de você ser todo de Deus, ser inteiramente de Deus. E essa inteireza, jovem, te motiva a ter ações mais concretas, a ter ações que sejam significativas, ações que tiram qualquer tipo de respeito humano dentro do nosso ambiente universitário. E com essa inteireza, com esse ser todo inteiro de Deus, essas inspirações ficam mais claras. Porque por sermos todos de Deus, nós podemos falar de Deus com mais propriedade, podemos dar ações para Deus, e essas ações valem a pena, geram fruto, evangelizam, frutificam dentro de nossas vidas. E é essa missão, é esse sim, que inspira hoje o coração de tantos jovens que nos assistem. Confio, me abandono em ti. Confio, eu confio, me abandono em ti. Vamos cantar isso. Confio. Confio. Cante isso. Confio. Assumindo me essa graça em ti. De confiança, de coragem. Deus levanta um exército de jovens corajosos. Confio. Que pela caridade, que pela misericórdia, confio, serão testemunhas do amor de Deus. Me abandono em ti. Cante isso. Confio, entregando ao Senhor os teus medos. Confio, entregando ao Senhor os teus desafios. Confio, colocando nas mãos desse Rei me abandono, que nos ama, que nos dá a sua paz. Cante, confio. Confio, confio, me abandono em ti. Ainda que hajam desafios que você sinta que são maiores que você, cante com fé. Confio, creia no impossível de Deus hoje, agora. Confio, Deus nos dá a sua graça. Deus nos dá o seu amor. Deus nos dá a sua fortaleza. O impossível pode acontecer. Está acontecendo nesse momento. Confio, me abandono em ti. E nós podemos, com nossas palavras, agradecer ao Senhor. Obrigado, por tudo que Pai, realizou em nós, vidas, por essa graça de confiança, de segurança. Te louvo e te bendigo, Pai, porque obrigada, Senhor, por transformar os nossos corações. Quão belo são os teus planos para nós. Obrigada, Senhor, por nos alcançar profundamente, por nos salvar por tantas pessoas a tua vontade, nós, que nessa noite, Senhor, foram alcançadas pela sua misericórdia. Sobre nós. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Muito obrigada por vir nos encontrar. Todo louvor, toda honra seja dada a ti. Tu, Pai, que mereces todo amor. Toda exaltação, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Tudo faz. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Pela música, por todas essas coisas que nos deixam tão te agradecemos, Senhor, pela sua vontade. Obrigado, Pai. E nós convidamos você que nos acompanha neste momento a ficar de joelhos, se for possível, para nos prepararmos para recebermos a bênção do Senhor. Cantemos tão sublime sacramento.
adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão,
sobre o nosso arcebispo Dom Gregório, sobre seus bispos, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero e sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tu és o único que é digno de receber a honra e a glória, o domínio e o poder. Tu és o único que é digno de adoração, de todo amor do mundo, ó Senhor, nosso Rei, é digno de todo nosso amor. Virgem Maria, nós confiamos a nossa vida a Ti. Que a Senhora nos ensine a sermos discípulos do Teu Filho. Nos ensine a sermos dóceis à vontade de Deus. A cantarmos o nosso Magnífica com a nossa vida. Guarda-nos em Teu manto. Pedimos por todas as intenções que nós recebemos nessa noite. Nos confiamos a Ti, porque Te amamos. Guarda-nos, Mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por esse momento de graça que nós vivemos, por todo esse fazendo barulho. Com certeza o Senhor derramou inúmeras bênçãos sobre nós. Se você tem algum testemunho acerca desse momento de adoração ou da entrevista, você pode enviar para as nossas redes sociais. A gente quer ouvir você, porque esse programa, afinal de contas, é para que você também tenha essa experiência com Deus. A gente quer te ajudar no seu caminho de fé. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco ao longo do programa de hoje. Também ao diácono Erinaldo Aquino, da Arquidiocese de Fortaleza. Queremos agradecer também aos nossos queridos convidados, Vitória, Daniel. Muito obrigada por terem estado com a gente. Alegria viu? nossa. Sempre. Foi muito bacana participar da conversa, viu? E gostei demais. Até as próximas oportunidades. Quem sabe no campus, na universidade mesmo, a gente não vai lá. Fazendo barulho, não é Pois é, vai ser legal. Queremos agradecer também aos músicos. João, obrigada. Deus te abençoe ainda mais nessa missão. Obrigada também, Raul. Estão super convidados para estarem com a gente em outros momentos também, tá certo? Muito obrigado, viu, pela oportunidade de tocar aqui, cantar. Também participar também da conversa. Foi bom demais o nosso programa. Lembrando que sábado que vem
a gente se encontra a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de televisão, no YouTube do Fazendo Barulho e também na Shalom FM. Foi bom demais o programa de hoje. Se prepara. Até o próximo sábado, na graça de Deus. Shalom. Shalom. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.